culto de batismo no Espírito Santo ou de busca de poder, isso é realmente bíblico? Jesus e os apóstolos realizaram esses tipos de culto? Então nós vamos ver isso aqui hoje no nosso Momento com o Evangelho. Bom, meu amado, minha amada, eu já disse para vocês, tá? Eu não duvido que alguém fale línguas sinceramente, essas línguas que são faladas por aí, mas a gente não pode provar que essas línguas são de Deus e do Espírito Santo, porque todas as vezes em que o Novo Testamento fala de língua, está falando de idiomas, não essas línguas que falam por aí no meio das igrejas pentecostais, ok? Então fala-se de idiomas. Se você quiser dar uma conferida em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quem escreve, quem faz a narração é Lucas, e ele vai falar em Atos 2, cada um os ouvia falar na sua própria língua materna. Depois aqueles homens de todas as nações do mundo que estavam ali, disseram assim, não são galileus todos esses homens? Como nós os ouvimos falar na língua da pátria onde nascemos? Na língua da nossa própria pátria? E aí eles vão citar ali 17 nações, ok? Mas isso é assunto que eu já falei e é assunto para outro momento. O detalhe é o seguinte, logo quando aqueles 120 pessoas foram cheios do Espírito Santo, como se diz por aí, Pedro pregou e ganhou 3.000 almas para Jesus. No outro dia ele pregou de novo e o número chegou a quase 5.000 pessoas, ok? Onde você vai achar escrito que Pedro, ou alguns dos outros apóstolos, ou algum daqueles 120 que estavam reunidos, fizeram um culto, ou imposição de mãos, ou uma busca de poder para essas pessoas que aceitaram Jesus na primeira pregação e na segunda pregação de Pedro? Onde você viu Pedro ou alguém assim, olha, vocês agora ouviram o Evangelho, creram no Evangelho, aceitaram Jesus, agora vocês precisam ser batizados no Espírito Santo. Tem que ser com a evidência do falar em línguas. Aonde você vê isso? E diz o texto de Atos que a cada dia acrescentava o Senhor o número dos que iam sendo salvos. Detalhe, querido, que eu vou te contar. Você sabia que entre Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e Atos capítulo 10 se passaram 12 anos? Isso mesmo. Às vezes as pessoas veem ali os milagres, profecias, revelações, acham que é uma atrás da outra. Mas acontecia um milagre, daí 2 anos e meio, o outro, acontecia um fato, daí 2, 3, 4 anos acontecia um outro. De Atos 2 até Atos 10, nesses 8 capítulos, se passaram 12 anos. E nesses 12 anos, a cada dia acrescentava o Senhor o número dos que iam sendo salvos. Você ouviu alguém falar em línguas nesses 12 anos? Se era uma coisa importante, o culto do batismo no Espírito Santo, o culto da busca de poder, você ouviu alguém falar isso em 12 anos, entre Atos 2 e Atos 10? Você sabia que as pessoas falaram em línguas no dia de Pentecostes? 12 anos depois é que foram falar de novo lá em Samaria. Deus queria dar a mesma experiência que deu para os judeus, para os samaritanos. Depois você vai ouvir falar em Atos 16, quando Paulo chega em Éfeso e encontra um grupo de irmãos ali. Vocês receberam o Espírito Santo? Para quê, querido? Que não tem esse negócio de batismo no Espírito Santo do jeito que você aprendeu. Como que os cristãos judeus iam receber os samaritanos? Como que eles iam receber os judeus, se para eles eram gentio, gentalha, raças inferiores? Agora, quando você sabe aquela experiência que aconteceu lá atrás, há 12 anos atrás, pois é, Deus deu a experiência para os samaritanos também. Ah, tá, então agora nós podemos recebê-los como nossos irmãos. Isso para a mentalidade do judeu de 2.000 anos atrás. Mas você não vai ver nenhum culto de busca de poder, culto de batismo no Espírito Santo. Aconteceu na casa de Cornélio, em Atos 10, e aconteceu em Éfeso, em Atos 16. Nunca mais você vai ouvir falar que houve culto com imposição de mãos, culto do batismo no Espírito Santo, culto da busca de poder, culto para aqueles que iam crendo no Evangelho,
Paulo abriu igreja em quase todas as cidades conhecidas no mundo na época. Você não vai ouvir falar que teve suas pessoas criam e eram batizadas e pronto. O culto do batismo no Espírito Santo. Sabe por quê? Como eu já disse para você, para os pentecostais é uma segunda bênção que deve se buscar depois que aceita Jesus. Para os reformados ou tradicionais, a pessoa é batizada com o Espírito Santo no dia que ele aceita Jesus. O verdadeiro Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, foi derramado sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Está em Atos 2. E 1 Coríntios 14, Paulo vai dizer assim, vocês não sabem que todos nós fomos batizados num só Espírito? Todos fomos batizados num só Espírito. Ali não está dizendo que quem teve no culto de busca de poder, todos foi derramado. Quem é o batizado com o Espírito Santo? Mesmo que não conheça Jesus, que não conheça o Evangelho. Mas Deus, diz Paulo em Romanos 1 e Romanos 2, Deus se revela para a humanidade através da natureza e da própria consciência da pessoa. Então tem os 40 países que nunca ouviram falar de Jesus do Evangelho, não sabem o que é Bíblia, mas Deus se revelou através da natureza e na consciência. Aqueles que vivem, que entraram no reino, e o reino entrou neles, que o Evangelho entrou neles, o Evangelho revelado por Jesus, esse é o batizado no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo é regeneração, salvação, novo nascimento, não aquela experiência que se ministra, um ministra na vida do outro, ok? Então, você crê no Evangelho, você foi regenerado, você nasceu de novo, você é batizado no Espírito Santo, tendo aceitado a Jesus ou não, porque aceitar Jesus é uma coisa nova, tem 100 e poucos anos. Sabia que Charles Finney fez o primeiro apelo para aceitar Jesus em 1835? Isso mesmo, em 19 séculos, ninguém nunca fez apelo para aceitar Jesus. Então tem que aceitar Jesus para ser batizado no Espírito Santo? Ou essa é mais uma invenção do evangelicalismo?